Boa tarde a todos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, gostava de dar as boas-vindas à conferência António Cândido, um retrato do político intelectual. Esta iniciativa surge no âmbito do protocolo firmado recentemente entre o município de Amarante e o Centro de Estudos Amarantinos, com vista à evocação do centenário da morte do conselheiro António Cândido, tendo sido designado como comissário das comemorações o professor Dr. Luís Ramos, deputado da Assembleia da República e professor associado da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Passaremos às intervenções. Vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Professor Dr. Luís Ramos, ilustre deputado da Assembleia da República e comissário das evocações do centenário da morte do conselheiro António Cândido, os senhores vereadores, as senhoras e os senhores vereadores aqui presentes, o presidente do Centro de Estudos Amarantinos, Associação Cultural Dr. Pedro Barros, o Sr. Professor Dr. Pedro Tavares de Almeida, orador desta conferência, os senhores e as senhoras presidentes de junta, os senhores e as senhoras deputados municipais, os representantes das instituições aqui presentes, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros amigos. Amarante é, hoje, o resultado daquilo que foi o seu passado. Nas artes, nas letras, na arquitetura das ruas e dos edifícios, na cultura, na comunidade e na sociedade que somos, não deixamos de nos colocar nunca em perspectiva em relação aos nossos antepassados. Sejam os familiares que trazemos à memória a cada passo, nos quais nos revemos e a quem tantas vezes pedimos interiormente aprovação para os nossos atos, sejam os vultos da nossa história, dos quais fazemos novas descobertas a cada iniciativa promovida e a quem buscamos inspiração e procuramos seguir os passos, todos nós nos sentimos inspirados pelo legado dos nossos antecessores. Quantos de nós, enquanto jovens, não quisemos ser pintores, inspirados em Amadeu, ou escritores, inspirados em Pascoais ou Agostina, ou até doutores das leis, inspirados por Lago Cerqueira ou pelo conselheiro António Cândido? Amarante não peca por ser pobre em bons exemplos, em figuras inspiradoras, em personalidades contundentes que marcaram na sua época e que deixaram a sua marca na história. Desde o início dos nossos mandatos, que sempre foi nossa vontade ver valorizadas as personalidades da nossa terra. E estamos a fazê-lo com Amadeu, com Pascoais, que são os mais destacados nomes, mas seguramente queremos destacar e valorizar todas as figuras importantes de Amarante. E estamos certos de que é uma forma de prestigiar Amarante ao prestigiarmos os nomes e os feitos dos nossos vultos. Também estou convencido da importância dos exemplos de vida que foram e que serão inspiradores para todas e todos nós, sobretudo para os mais jovens, cujo caminho ainda não está traçado e para quem pode perfeitamente ser um modelo positivo a seguir. O município de Amarante não pode, por isso, deixar de se associar ao Centro de Estudos Amarantinos, a quem agradecemos o esforço para valorizar com a notoriedade merecida os que são nossos, assim como em estudar, compilar e difundir de uma forma honrosa as obras dos nossos autores. Também ao comissário desta iniciativa, o professor Luís Ramos, devo aqui deixar uma palavra de forte apreço pela sua iniciativa e esforço em lançar este desafio a Amarante e também pelo gosto pela vida e obra do conselheiro António Cândido, motivado certamente pela origem comum, mas também arrisco em dizê-lo por se rever, melhor dizendo,
neste político da excelência, neste académico de teses intemporais, num orador temível e temido, a quem era difícil derrotar no Parlamento. Foi, de facto, considerado o maior orador do seu tempo e ficou para a história como a Águia do Marão, nome atribuído pelo próprio Camilo Castelo Branco. Certamente a vida e a obra de António Cândido nos deixou testemunhada, é em tudo curiosa e de maior interesse. Marca a política do final da monarquia em Portugal e retrata o ambiente político e social que se vivia, pontuado por uma visão muito à frente do seu tempo, reconhecível ainda nos nossos dias. Foi, de facto, um homem destacado em Coimbra, onde deu aulas, em Lisboa, onde foi parlamentar, em Amarante, onde foi orador e por esse país fora, onde deu conferências como político e homem da Igreja. Foi um amarantino que merece a nossa consideração, a nossa atenção e a nossa honra. É justamente isso que se pretende encetar hoje, com o início de um ciclo de iniciativas evocativas do centenário da sua morte, que se completará em 2022. Hoje, aqui, é o momento para ouvir um outro académico notável, um dos maiores conhecedores da vida e obra do conselheiro António Cândido, o professor Pedro Tavares de Almeida, a quem agradeço a disponibilidade para vir a Amarante partilhar connosco esse mesmo conhecimento. Muito obrigado, Sr. Professor. É, portanto, tempo de evocar conselheiro António Cândido, é tempo de descobrir mais acerca da sua vida e da obra que nos deixou, é tempo de honrar a sua memória e de nos inspirarmos na sua história. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Junta, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Felgueiras, Sr. Professor Campos, Sr. Professor Pedro Tavares de Almeida, minhas senhoras e meus senhores. António Cândido Ribeiro da Costa foi um dos nossos melhores, um dos portugueses excelentíssimos do seu tempo. E quando digo que foi um dos nossos melhores, refiro-me à sua dimensão mais conhecida de homem de Estado, que serviu com brilhantismo a causa pública, mas refiro-me, igualmente, ao académico brilhante, ao pensador e homem de cultura, ao homem que sempre manteve ativa a ligação à terra, onde estavam as suas raízes, ao humanista confesso e ao benemérito pelas causas dos mais desfavorecidos. Para além das qualidades da sua obra, não se vislumbra quem possa apresentar currículo equiparável. Desempenhou, entre muitos outros cargos, os de deputado, ministro do Reino, da Instrução Pública e Belas Artes, foi par do Reino, lente catedrático da cadeira de Direito Penal da Universidade de Coimbra, procurador-geral da Coroa, vice-presidente da Academia Real das Ciências, pertencendo à presidência ao Rei, foi membro do Conselho de Estado e presidente da Câmara dos Dignos Pares. António Cândido integrou o grupo Vencidos da Vida, tertúlia que desempenhou um papel relevante na vida política e literária do final do século XIX, onde pontificavam nomes como Essa de Queiroz, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro, o Conde de Arnoso, o Conde de Sabugosa, o Conde de Ficalho e Carlos Lobo d'Ávila, entre outros. António Cândido ficou conhecido pela eloquência do verbo, pelos seus discursos parlamentares, pelas orações fúnebres nas exéquias do Duque Loulé e de Alexandre Herculano, entre muitas outras, pelo elogio histórico de Sua Majestade El Rei, o Sr. Dom Luís, Presidente da Academia Real das Ciências de Lisboa, pelo discurso preferido no Teatro de São João nos festejos do 4º centenário do descobrimento do Brasil e pela homenagem ao infante Dom Henrique em discurso pronunciado no Palácio de Cristal, no Porto.
Pela sua importância e relativo desconhecimento, mas sobretudo pela sua atualidade, permito-me destacar da sua bibliografia ativa com mais de 40 títulos, 3 obras que correspondem à sua tese de doutoramento, defendida em julho de 1878 no âmbito da ciência política. Teses seletas de Direito, Princípios e Questões de Filosofia Política 1, Condições Científicas do Direito de Sufrágio e Princípios e Questões da Filosofia Política 2, Lista Múltipla e Voto Uninominal. Não obstante a dimensão que atingiu na vida nacional, nunca esqueceu os seus amigos e conterrâneos, Miguel Pinto Martins, José Monteiro da Silva, Joaquim Leite de Carvalho, os irmãos Joaquim Augusto e Francisco José Ferreira Cardoso, da Casa da Pena, José Emílio Sousa Cardoso e seu pai António José Cardoso, a sua adorada Candemil, a Santa Casa da Misericórdia e a Causa dos Pobres, e o Progresso de Amarante, destacando-se o processo de construção da linha férrea do Val do Tâmega, o Quartel Militar de Artilharia e o Liceu Nacional de Amarante. E tendo António Cândido sido um dos melhores do seu tempo, é, naturalmente, um dos amarantinos que mais engrandece a nossa história e cultura, pelo que, para o Centro de Estudos Amarantinos, em parceria com o município de Amarante e várias outras entidades de relevo nacional e local, é uma honra poder contribuir para a evocação da sua vida e obra num programa vasto e diversificado que terminará em 2022, por ocasião dos 100 anos sobre a sua morte. Cumprimos desta forma o objetivo para que foi criada esta associação, na linha de evocação dos nossos melhores, como já fizemos e estamos a fazer com Amadeu de Sousa Cardoso e Paulino Cabral, e haveremos de fazer com Agostina, Eulália Macedo, Alexandre Pinheiro Torres, entre outros, valorizando o que é nosso e de todos, numa partilha permanente, sempre juntando vontades e instituições, criando parcerias, trabalhando em conjunto, como nos sugeriu Almada Negreiros, quando aqui esteve em 1969, por ocasião do 50º da morte de Amadeu de Sousa Cardoso. Todos temos, com a nossa memória coletiva, essa responsabilidade, essa obrigação de valorizar e partilhar o que é de todos, mas, sobretudo, de sermos gratos com aqueles que contribuíram para aquilo que somos hoje e justos com os vindouros, deixando-lhes o conhecimento das suas raízes e dos seus conterrâneos. Não é possível ficar indiferente à existência de mais de 200 autores da amarantinidade com obra publicada em mais de 2.000 edições, de onde sobressai Pascoais e Agostina, a obra plástica de artistas de primeira linha nacional, de onde sobressai Amadeu, à música e às tradições, de onde sobressai São Gonçalo. Voltando à evocação de António Cândido, agradeço ao professor Luís Ramos ter aceito a missão de ser o comissário destas comemorações, pelo que vem fazendo ao longo de várias décadas para manter vivo o nome de António Cândido, pela paixão e admiração que só um conterrâneo pode sentir pela obra de um conterrâneo maior, não poderia haver melhor escolha. Sirvo das suas palavras no catálogo da exposição bibliográfica e iconográfica António Cândido, Ecos de uma Voz Quase Extinta, de 1987. Nunca é tarefa fácil percorrer o tempo em busca da memória dos homens. Umas vezes porque o silêncio dela toma conta, outras porque a sua grandiosidade não permite recordação definitiva, mas o seu permanente reencontro. Estou certo que nos saberá motivar e guiar neste percurso de reencontro com António Cândido. Finalmente, uma palavra de agradecimento ao professor Pedro Tavares de Almeida pela disponibilidade para abraçar este projeto de reencontros e de reposicionamento de António Cândido no lugar da história a que julgamos ter direito, por partilhar connosco o seu reconhecido saber, e permita-me a ousadia, por se ter deixado contaminar pelo nosso gosto pelos nossos, neste caso, por António Cândido. Bem-aja. Muito obrigado. Usará a palavra o Comissário das Comemorações, professor Dr. Luís Ramos.
Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, cumprimento à Sra. Vereadora e aos Srs. Vereadores, membros da Assembleia Municipal, Sra. Presidente de Junta e Srs. Presidentes de Junta, cumprimento também muito especial ao Dr. Pedro Barros, Presidente do Centro de Estudos Amarantinos, ao Professor Pedro Tavares de Almeida, minhas senhoras e meus senhores. Vou procurar, em 2 ou 3 palavras, dizer-vos 2 coisas muito simples. A primeira é o gosto e a honra que eu sinto e o agradecimento que devo à Câmara Municipal de Amarante e ao Centro de Estudos Amarantinos, a possibilidade que me dão de prosseguir algo que começámos há muitos anos atrás. Eu estava-me a lembrar que há 32 anos, mais mês, menos mês, nesta mesma sala, tivemos, por ocasião de uma primeira iniciativa, a que chamámos Ecos de uma Voz Quase Extinta, um conjunto de conferências que exatamente tinham o mesmo objetivo daquele que hoje nos traz aqui, que era retirar do esquecimento, recolocá-lo num lugar onde nós entendemos que tem direito, um homem que, pela sua vida, pela sua obra, merece realmente um lugar destacado na história, não só do país, mas na história de Amarante, com certeza também, mas na história das ideias e na história das doutrinas políticas. E, portanto, a primeira palavra é exatamente esta, o agradecimento por esta oportunidade e por esta possibilidade de continuar algo que começou há muito tempo atrás, que porventura não teve a intensidade nem a continuidade que merecia, mas que nos permitiu a nós amarantinos e, em alguma parte, a muitos nacionais, a muitos portugueses, reencontrar esse homem pela obra que nos deixou. Uma segunda palavra tem a ver com os objetivos e o âmbito desta evocação, que começa muito cedo. Aliás, eu comentava há pouco que quando fiz alguns contactos com algumas instituições das quais vos vou falar e que estarão envolvidas neste conjunto de iniciativas, me diziam raramente alguém começa a preparar uma evocação com 3 anos de antecedência. Normalmente as coisas acontecem de véspera. Peço desculpa, esqueci-me de cumprimentar o professor Campos, Presidente da Assembleia Municipal de Felgueiras. Foi uma falha, tinha tomado nota, mas agora que olhei para ele, faço esse reparo e pedindo desculpa pelo facto. Dizia que raramente se começa com tanto tempo um programa desta natureza. Isto dá-nos naturalmente mais responsabilidades, mas também nos permite fazer um caminho e de alguma forma valorizar o conjunto de iniciativas que nós queremos realizar ao longo dos próximos anos. Desde logo queria-vos dizer que esta é uma evocação que vai envolver um conjunto de entidades nacionais e entidades locais. A Assembleia da República, eu tive ocasião já de transmitir oralmente, pedindo uma audição ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de termos a Assembleia como um parceiro na Comissão, não só organizadora, mas também na Comissão de Honra. A Universidade de Coimbra, tendo em vista o papel e a importância que o António Cândido teve nesta mesma instituição. A Academia das Ciências, que é outra das entidades que esteve envolvida há 32 anos no conjunto de iniciativas que realizamos e localmente, naturalmente, para além da Câmara Municipal e do Centro de Estudos, a Santa Casa da Misericórdia, que tem, enfim, uma ligação muito forte a António Cândido, e António Cândido tinha também, exatamente nesta preocupação que ele sempre teve, sendo alguém de origem humilde, vindo de um meio humilde, foi algo que o marcou e ao longo da sua vida pública e não só. E ele sempre teve uma grande preocupação por causas como este. O asilo António Cândido está associado, mas há um conjunto de outras obras, incluindo na própria freguesia de Candemil, na própria localidade de Candemil, que tem a sua marca, porque a preocupação e a inquietação social em António Cândido sempre foi muito forte. E, portanto, um programa abrangente, envolvendo também as instituições locais, a própria Junta de Freguesia de Candemil, mas um conjunto de outras entidades que têm e tiveram no passado uma relação com António Cândido, e depois um programa que vai, de alguma forma, procurar 2 coisas. Primeiro, recolocar António Cândido, e sem o professor Pedro Tavares de Almeida nós não conseguiríamos esse objetivo, que é recolocar a obra do António Cândido, a importância do António Cândido, não só como político, mas sobretudo como pensador, naquilo que foram as histórias, a história das ideias políticas do século XIX, e num aspecto que ainda hoje é de uma atualidade enorme. O Sr. Presidente da Câmara há pouco referiu, que tem a ver com as reflexões e a própria produção científica que ele fez relativamente à questão do direito de sufrágio, à questão das listas múltiplas, do voto uninominal, com um estudo precursor para o seu tempo, mas que continua hoje a ter uma atualidade enorme.
Nós, naturalmente, que essa será uma das primeiras preocupações, recolocar António Cândido no ponto de vista científico, no plano das ideias políticas, no plano das doutrinas políticas, no lugar que ele merece no debate e na história política nacional, mas também dar-lhe outras dimensões. Por exemplo, uma das propostas que nós iremos trabalhar, juntamente com a Câmara Municipal, é junto das escolas do Conselho, criar condições para que os nossos estudantes possam redescobrir António Cândido, que para além daquela estátua que está num lugar que tem o nome dele, mas muitas vezes é, enfim, classificado ou qualificado com outra designação, procurar que a memória se transmita aos mais jovens e que, de alguma parte, faça parte do capital identitário da nossa terra. Queremos também aproveitar para fazer de Amarante nos próximos anos um local onde vamos discutir os sistemas de representação política. Julgo que, não só do ponto de vista da oportunidade que o António Cândido nos proporciona, mas porque é um tema de uma importância maior. A ideia ou o debate sobre qual é, nos tempos que correm, nos tempos de hoje, o melhor sistema de representação que garante a legitimidade política dos representantes, quer no Parlamento, quer no próprio sistema político, é um debate de máxima importância, porque deste debate e das soluções que forem encontradas depende naturalmente o próprio reforço, a própria consolidação do regime democrático, das democracias como a nossa. E julgo que António Cândido nos dá esta oportunidade de voltarmos a fazer de Amarante um palco privilegiado para discutir as grandes ideias políticas, para fazer os grandes debates que têm hoje uma importância acrescida, mas não fosse porque em muitos países da Europa, por todo o lado, há uma crise instalada nestes sistemas de representação, com movimentos que em nada engrandecem ou em nada contribuem para o reforço da democracia e, naturalmente, que este contributo pode fazer de nós, e é uma responsabilidade acrescida, um espaço ideal, adequado, para que este debate seja feito de uma forma não só a pensarmos no nosso cantinho, não só no nosso país, mas num movimento muito mais amplo de debate das ideias políticas. Naturalmente, o António Cândido tem outras dimensões. Ele foi, além de mais, um orador não só político, mas também um orador em espaços, as orações fúnebres de António Cândido são conhecidas, foi um homem de cultura, foi um homem que, no seu tempo, tinha realmente uma dimensão cultural e um conhecimento do mundo extraordinário. O professor Pedro Tavares de Almeida vai-nos trazer, com certeza, outras dimensões e outros aspectos relativamente aos quais o António Cândido foi um homem notável e que são pouco conhecidas, e, portanto, nós vamos procurar, ao longo dos próximos anos, dos próximos 2 anos e meio, terminando em outubro de 2022, que é a data em que se cumprem os 100 anos, o centenário da sua morte, desenvolver um conjunto de iniciativas muito alargadas que permitirá não só honrar a sua memória, valorizar a sua obra e dar-lhe a dignidade que, como político, como homem de leis, como académico, como homem de cultura, o Dr. Pedro Barros já o referiu, ele fez parte do grupo dos Vencidos da Vida, que teve um papel importante na cultura e na sociedade portuguesa neste final do século XIX e, portanto, dar-lhe este valor. É este o nosso objetivo, é este, no fundo, a missão que me foi confiada e que eu espero cumprir da melhor forma que puder e souber, mas tendo uma certeza e garantindo a todos uma certeza. A forma como eu sempre, desde miúdo, aprendi a olhar para o António Cândido, ouvindo primeiro na minha aldeia as referências ainda e as memórias da gente mais simples sobre este homem notável e que deixou marcas aí, mas que, à medida que fui crescendo e fui enriquecendo culturalmente com outro tipo de leituras e outro tipo de informação, é um homem que eu aprendi a admirar, por quem tenho uma grande paixão relativamente àquilo que ele foi e àquilo que ele representou e, portanto, falo-ei com esta mesma paixão, com esta mesma determinação, tendo a certeza que estou a contribuir para, de alguma forma, dignificar alguém que foi muito importante para esta terra, mas também foi muito importante para o país. E o que eu espero é que, no final, o país possa redescobrir o António Cândido e dar-lhe o valor que ele realmente tem. É esse o meu compromisso e é isso que eu espero, ao longo dos próximos anos, trabalhar convosco,
com as instituições, com os amarantinos, com, enfim, um conjunto de entidades que têm um papel importante nestas evocação, cumprir essa missão e trazer de novo António Cândido para a memória e, sobretudo, para o presente do nosso país. Muito obrigado a todos.